Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra gente pintar um pouquinho de aquarela, tá bom? É uma coisa que eu gosto muito, então vamos fazer, né? Claro que pra gente começar, eu escolhi um desenho bem simples, bem fácil. Eu escolhi essa xícara de café ou de chá como preferida, tá? Por que não de chocolate quente? Aí vai do gosto. E como muitos de vocês não sabem desenhar à mão livre, essa é uma questão que perturba as pessoas. Ah, eu não sei desenhar, mão livre, como é que eu faço? Não tem segredo, pessoal. A gente chega lá, tá? Vocês escolhem uma figura. Essa aqui, por exemplo, eu peguei no Pinterest. Em qualquer coisa que vocês queiram, revista. Alguém deve ver revista? Acho que sim, né? Na internet, no YouTube, no Google. Capturem essa foto. Peguem um papel vegetal, isso aqui é um papel vegetal, tá? Coloquem sobre a figura e contornem essa figura com um lápis comum, um lápis 2B ou HB, né? Eu vou abaixar aqui o celular para a gente poder ver isso. Vamos lá? Tá dando para ver, né? Então tá. Então, o que que eu faço? Eu vou lá na gravura, pego um lápis HB, esse aqui é um HB. Tá dando pra ver? Acho que não, né? Aí eu contorno a figura com o lápis todinho. Faço tudo, que aqui já tá feito, né, pessoal? Senão, o tempo passa e nós não fazemos nada. Daí, eu viro esse papel vegetal ao contrário, do avesso, coloco ele sobre um papel sulfite, né, um branco, que me dá uma boa visibilidade, e pego um lápis com grafite mais grosso. Pode ser um grafite 2B mesmo, quem tiver 4B, 6B. Vamos lá. Aí, eu capricho, né, nos contornos que eu vou desenhar. Eu passo bastante grafite. Faço isso em tudo, toda a volta aqui da xícara. Fiz tudo. Aí eu pego o papel que eu vou usar, um papel de gramatura 300 para poder usar com aquarela, é o ideal. Coloco sobre esse papel e vou fazer o decalque. Eu pego uma caneta ou um lápis mesmo e vou passar por cima, eu vou decalcar, como a gente fazia antigamente quando era criança, ou quando a gente usava o carbono, lembram do carbono? Tem gente que usa o carbono para fazer isso. Eu não gosto porque o carbono, ele mancha muito, né? Ele cria manchas. Eu acho que fica um pouco sujo o trabalho. Se ficar alguma coisa de um jeito que eu não gostei, eu apago levemente. Inclusive, apagar levemente é sempre bom, porque os traços ficam mais suaves, ficam mais leves. Ajeito, né? Por exemplo, aqui a borda para ficar mais bonitinha. Pronto. E agora, pessoal, agora nós vamos começar a pintar. Existem várias maneiras da gente pintar, né? Mas, usando aquarela, claro. Mas uma maneira legal aqui, eu acho que nós devemos contornar de água essa xícara. Vamos molhar o papel, tá? Fica bom. Vamos pegar um pincel aqui, um pincel que não seja muito pequeno, né? Para ajudar a gente a espalhar. Bom, ter um potinho de água, uma toalha de papel ou um trapinho. O meu tá tão feinho, né? De tanto que eu uso e lavo um trapinho, ajuda bastante. E agora eu vou molhar o redor da xícara, né? Como que eu molho? Eu ensopo? Não muito, tá? Observem. É sempre legal
a gente não deixar ensopar. A gente põe a água, ela tem que ficar assim na textura, vocês estão vendo o brilho, ó? Mas essas poças aqui, o ideal é que elas sequem, tá? Vou aqui, contornei todo o desenho da xícara com água. Fiz uma margem com o meu pincel, ok? De preferência, não vou deixar entrar no desenho. Se por acaso entrar, vocês podem secar aqui assim, né? Nas primeiras vezes, a gente não vai gostar, sempre a gente põe defeito, e é isso, e é aquilo. Mas aos poucos a gente vai fazendo, tá bom? Essa sombra em volta da xícara, eu vou escolher um azul escuro. Eu gosto de trabalhar com um azul bem escuro. Esse azul aqui, no qual eu acrescento água, olha, gente, tá? Essa aqui é a minha paleta de azuis e afins. Claro que é uma misturebinha sempre aqui, um marrom e um verde que não devia estar. Eu vou usar esse tom, que é o índigo, né? Ele está um pouco forte, eu vou diluir para ficar mais clarinho, estão vendo? Para ficar assim, ó, bonitinho, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa sombrinha aqui em volta. Bem delicada nas bordas, né, para eu não avançar ali dentro, não estragar. Tá vendo só? Vou molhando o meu pincel, pegando mais tinta. Aproveitando enquanto o papel tá úmido, né, que fica bonito esse úmido sobre úmido que a gente chama, que é a tinta, que é úmida, né, que é molhada, sobre o papel que eu molhei, tá bom? Essa é uma técnica do úmido sobre úmido, ou como dizem os americanos, né, wet in wet, on wet, perdão. Sempre acabo falando francês em vez de inglês, por motivos óbvios, né, de ter usado muito mais a língua francesa. Aqui vai, ó, essa curvinha. Eu vou dar toda a volta aqui, delicadinho, procurando não borrar. Se borrar, a gente pega o papel toalha e dá uma ajeitadinha. A aquarela é uma maneira de pintura onde os erros aparecem muito, porque é difícil consertar. Não é impossível, tá? Mas aparecem muito. Então, ó, eu borrei, eu tiro com um pouquinho de água e já passo o papel toalha em cima, pra não dar problema. Aqui ficou um pouco forte, vamos pôr um pouquinho de água para dar uma ajeitada. Estão vendo só? Pronto, pessoal, olha, eu já envolvi o desenho escolhido com esse fundo. Eu criei esse fundo porque, na minha opinião, esse fundo vai dar destaque, né, a todo o trabalhinho. Pessoal, essa vai ser a parte 1 da nossa pequena aulinha de hoje, tá bom? Já já a gente volta. Vamos esperar secar esse fundo para trabalhar a parte 2. Vou apenas escrever aqui que essa cor é o índigo, tá? Índigo. Quem não tiver essa cor, que tiver um estojo mais simples, pode escurecer um azul ultramar, que é esse outro azul aqui, usando um pouquinho de verde, até um pouquinho de marrom, mas não exagerem, tá bom? Só para dar essa tonalidade, ok? Até já, pessoal!